Esse aqui é o canal Coração Tricolor, eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu vou fazer um vídeo reafirmando a minha posição de que o Fluminense foi prejudicado pelo VAR em vários jogos do Campeonato Brasileiro e também naquela decisão contra o Corinthians. Andaram fazendo alguns comentários aí de que eu estava chorando no vídeo anterior com relação a isso, que era chororô. Bom, eu afirmo e reafirmo, não é chororô, e bato na mesma tecla, porque no Campeonato Brasileiro fizeram o que puderam fazer para deixar o Fluminense chegar no Z4. Então, é óbvio que o Fluminense não ganhou do Fortaleza lá de 1-0, inclusive tendo um gol de Wellington Paulista, centroavante do Fortaleza, anulado. É claro que ele não ganhou por influência deste canal, que ainda vai ser grande, mas ainda não é. Mas, de alguma forma, a comissão de arbitragem acendeu o vermelho com relação ao Fluminense, né? Tipo assim, vamos prestar um pouquinho mais de atenção, porque o VAR está sempre prejudicando o Fluminense. Tem sempre uma história com o Fluminense. Porque o Fluminense é o time de futebol mais vistoso, mais bonito do Campeonato Brasileiro. Obviamente que não é o mais eficiente, mas também não é para estar no Z4. Se é um time experimental e que corre o risco, não precisa estar no G4. Não vamos dizer que ele tinha que estar no G4, mas ali em quinto, sexto, pelo que apresenta, pelo que joga de bola e pelos jogadores de meio campo para frente, era para estar. Ok? Então eu vou bater nessa tecla. E vou bater nessa tecla junto com outra, de que na história do Campeonato Brasileiro existem clubes favorecidos. Se existem clubes favorecidos, existem clubes prejudicados. Tá? Antes disso, eu vou dizer o seguinte: no jogo com o Corinthians pela Sul-Americana, o Fluminense foi prejudicado. Até ali pelo VAR, até quando é gol dele, no caso o gol do Pablo Diego, o jogo ficou parado 9 minutos. Era a hora da virada do Fluminense ali, e esfriaram o Fluminense. Tá? Então, voltando ao Campeonato Brasileiro, Flamengo e mais os 3 de São Paulo são sempre beneficiados pela arbitragem. Não é? Santos não, porque o Santos é da Baixada Santista, não é da capital. Mas Palmeiras, São Paulo e Corinthians, assim como o Flamengo, são os senhores da arbitragem. Eles têm sempre muitos craques. Né? Sabe quem é o craque que eles têm em comum? Aquele cara que fica correndo com um apito na boca. Esse é o craque de Flamengo, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Esse é o cracaço. Tem uns 2 que também batem um bolão, que ficam correndo pelas laterais com a bandeira. Não sei se vocês já repararam. Esse trio aí, esse meio campo, esse meio campista com apito na boca, e os pontas, ou alas, como quiserem, ou laterais, uns que seguram umas bandeiras. Pô, esses caras aí são reforços que só mesmo o Mengão, o Coringão, o Tricolor Paulista e o Porco Verdão conseguem. Os outros não conseguem de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. São cracassos. Entendeu? Cracassos de bola. Né? E aí eu aproveito para dizer o seguinte. Até a imprensa, né? Quer dizer, já dizia o João Saldanha, né? O João Saldanha que inventou esse termo Fla-imprensa, né? Porque ele devia ficar pasmo na época, né? Com o Botafogo dele, jogando o Diabo a 4 com o Garrincha, Newton Santos, depois daquele time aí de Gerson, Jairzinho, Paulo César Caju. E os jornais davam o mesmo destaque a timinhos do Flamengo. Aí ele começou a falar de Fla-imprensa, né? Pelo amor de Deus. Né? Repórteres totalmente imparciais em relação aos comentários esportivos. Não é à toa que Nelson Rodrigues era um gênio, né? Nelson Rodrigues era um gênio por quê?
né, ele da mesma geração do João Saldanha, ele não via com esses olhos. Não que ele estivesse se referindo ao João Saldanha, que era parceiro dele, assim como o Armando Nogueira, outro botafoguense, ele não ia chamar os próprios companheiros de idiotas da objetividade, mas que existiam muitos idiotas da objetividade, não é, que viam o óbvio, o ululante, né, ou não viam. É realmente por isso que o Nelson Rodrigues se recusava a comentar talvez o futebol, não é? Porque botar times do Flamengo no mesmo nível dos times, dos dois times que o Botafogo teve, provavelmente o que fez o que o João Saldanha inventasse o termo Flá Imprensa. Agora, quer dizer, eu não vou dizer, é óbvio que penhora, em relação à penhora do Pedro, tá, de 12 milhões, penhora e dívidas trabalhistas, não existe só com o Fluminense, é claro que não. Mas quando acontece com o Fluminense é um escândalo. É um escândalo. Sabe? Divulgam até não poder mais. Agora, os outros times, não. Com os outros times, não. Principalmente com esses 4 aí que tem esses craques do apito. Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Esses não devem nada a ninguém, pagam todo mundo em dia. Não é verdade? Não é assim? Não tem dívidas, né? Não tem nada por debaixo dos panos, não é? A transparência pura. É a transparência pura. A administração desses 4 clubes aí, não é? Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. A administração límpida, cristalina, né? Então, quer dizer, o Fluminense penhoram no vestiário, né? Tinha uma época que estavam piorando no vestiário, né? A renda chegava lá e aí já tinham, né? Sabe como é que é, né? Já levavam o dinheiro do Fluminense. Então, não gosto nem de pronunciar certos nomes aqui, porque pode dar problema. Então, quer dizer, outro problema foi com a Yang Flu. Mereceu? Não vou entrar no mérito do merecimento, da Yang Flu foi suspensa, mas mal acaba uma suspensão, nem acabou uma suspensão, já meteram outra suspensão na Yang Flu. E aí, não sei se outras torcidas são suspensas também, mas a Yang Flu aí divulgam até não poder mais, né? E a nuvem de pó de arroz, que era o símbolo do Fluminense, o símbolo da torcida do Fluminense, não, porque tem que tirar porque faz mal a quem é alérgico. Porra, eu sou asmático desde os 3 anos de idade. Quem ia no Maracanã nos anos 70 se lembra do Careca, que ficava todo de branco, um gordo todo de branco, com a capa do Fluminense, uma faixa do Fluminense, todo vestido de talco. Eu era criança, a primeira vez que eu vi o Careca, eu chorei de medo. Aí meu pai falou, não, calma, ele é tricolor, tipo um super-herói do Fluminense. Aí o Careca derramou talco na minha cabeça, né? A partir desse dia eu fiquei fascinado com aquela figura nostálgica do Fluminense, né? Da torcida do Fluminense, simbólica. E até início dos anos 80, meados dos anos 80, não me lembro mais ou menos, o Careca estava sempre lá presente no Maracanã. E ele e a nuvem de pó de arroz. Aí quer dizer, hoje em dia não pode ter um cara como Careca, quer dizer, ele quer jogar álcool no corpo todo, mas não, aí não vão deixar, quer dizer, a pessoa não tem mais liberdade, né? Não tem mais liberdade de expressão. Não pode fazer isso porque vai estar incitando os outros a fazer também, e o talco ou a farinha estão proibidos no Maracanã porque podem causar alergia. Eu, que sou asmático, nunca tive uma crise de asma no Maracanã, nem de rinite. Peraí, né? Agora, morteiro, aí é proibido também, mas sempre dá um jeitinho, né? Tem sempre um jeitinho, porque eu moro aqui perto do Maracanã, então sai gol desses times aí, a gente sempre ouve fogos, né? E não é do morro, não, dá pra ouvir que é do Maracanã, né? Não é como era antigamente, né? Mas sempre um foguinho ou outro sempre rola. Então, eu vou te dizer, uns troços assim, sabe, que a marcação com o Fluminense, que eu vou te contar, meu irmão, entendeu? Meus caros amigos tricolores,
E outra coisa também é a história de 95, né? Quer dizer, em 95, para quem se lembra, o Flamengo estava no Z4. Eram 4 rebaixados. Ele era o primeiro do Z4. Entendeu? E aí houve uma manobra do Ricardo Teixeira, quando viram que o Flamengo não tinha mais como escapar. E aí, se mantivesse 4 rebaixados, o Flamengo seria rebaixado em 95. Ano do centenário que ele já tinha perdido, o Carioca, para o Fluminense de forma humilhante, com um gol de barriga do Renato Gaúcho. E aí o time se desanimou de uma tal forma, né, que ia ser rebaixado. E aí houve uma manobra do Ricardo Teixeira, em vez de 4 rebaixados, passaram a ser 2 rebaixados, e o Flamengo se livrou do rebaixamento. Os rebaixados foram o primeiro da zona de rebaixamento, Paysandu, penúltimo colocado, e o último colocado, que nem existe mais, União São João de Araras. Pelo menos até onde eu sei, esse time não existe mais. Se eu estiver errado, me corrijam, por favor. E o Mengão escapou. Quer dizer, aí dizem que é boato. Mas eu me lembro, já tenho 53 anos, na época eu tinha 30 anos, eu me lembro que essa história foi bem polêmica na época. Bem polêmica na época. Se eu não me engano, Washington Rodrigues era o técnico do Flamengo. E eu não sei, as pessoas vêm dizer que isso é boato, principalmente flamenguistas, principalmente a imprensa vem dizer que é boato, que tudo já tinha sido acordado desde o início do campeonato, mas eu não me lembro muito bem dessa história não. De qualquer jeito, né, como sempre, já que é Flamengo, deixa pra lá, né, deixa pra lá. Mas que rolou essa parada na época, rolou. Agora, por exemplo, isso talvez tenha inspirado a atitude do Mário Bittencourt, semana passada, que eu não gostei nem um pouco, que foi de sugerir que neste campeonato se reduzisse também de Z4 para Z2. E aí, nesse caso, ficou claro que era para, já que o Fluminense reveza entre 17º e 18º, ele escaparia do rebaixamento. Aí foi motivo para todo mundo fazer chacota do Fluminense, né? Que é um time, assim como o Vasco, que adora uma segunda divisão, e o Fluminense até para a terceira já foi, né? E tem que pagar uma Série B, que não tem que pagar porra nenhuma de Série B, ainda vou fazer esse vídeo aqui explicando isso, tá? Eu sei que eu estou prometendo isso há um tempão, mas eu acho que foi um vacilo aí que o Mário Bittencourt fez, principalmente por 2 motivos. Primeiro, porque essa história de rebaixamento já estava morta e enterrada, e aí ela foi meio ressuscitada em 2013, e agora, 2013, ele mesmo, Mário Bittencourt, o Fluminense estava rebaixado, ele foi lá e descobriu o caso Everton e mais o departamento jurídico da Portuguesa, que sabiam que o cara não podia jogar, jogaram o Fluminense lá com o Mário Bittencourt, entrou com seus direitos e tirou o Fluminense do rebaixamento. Caiu a Portuguesa, né? E o Flamengo também tinha feito a mesma coisa, só que não perdeu ponto nenhum, né? E aí a Portuguesa, quem é torcedor da Portuguesa, e os paulistas odeiam o Fluminense. O Fluminense é o diabo, né? É Satanás. Então as pessoas assim acham que o Fluminense é o responsável pela miséria da Portuguesa, que fica toda hora anunciando que vai fechar o departamento de futebol, que vai acabar. Agora, a outra coisa, o América, por exemplo, ninguém dá um pio sobre o América, que não aconteceu nada disso com o América. O América foi rebaixado na mão grande em 1987, ou seja, ficou de fora da Copa União, tendo terminado o campeonato de 86 em 4º lugar, ou seja, equivalente hoje em dia ao G4. O América Futebol Clube, 5º maior clube aqui do Rio de Janeiro, com 7 títulos cariocas, terminou o Campeonato Carioca, terminou o Campeonato Brasileiro de 86 em 4º lugar e ficou de fora da Copa União, porque se decidiu, né, o clube dos 13 na época, dos 13, decidiu fazer a Copa União e tiraram o América. A América que era campeão dos campeões, que foi um campeonato aí maravilhoso que teve em 1982. E o próximo vídeo que eu vou fazer, eu pretendo fazer uma série de clubes aqui, de vídeos aqui falando de favorecimentos, né, e desfavorecimentos
no futebol brasileiro, eu vou fazer um vídeo aqui sobre o América, né? Porque o América, apesar de na época ter o Giolite Coutinho, que era bastante influente, um político influente, um dirigente influente, o América ficou calado, talvez erradamente, talvez tenha achado que ia dar a volta por cima, mas não, foi se afundando cada vez mais, e hoje em dia a situação que nós vemos do América é essa, né? Tá pior do que a Portuguesa, só que a Portuguesa foi rebaixada com razão, e o América não, foi tirado na mão grande, tendo terminado no G4. Imagina ser um paulista.